E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu estou com um recap do anime Code Breaker, recap completo, então deixa o like, compartilha, comenta, faz tudo que tu tiver que fazer, pega a pipoquinha e bora pra esse vídeo. Bom, no caminho de casa, vemos uma garota chamada Sakura indo para casa, até que do nada, dentro do ônibus, ela vê algumas pessoas sendo queimadas por chamas azuis, e no meio de todas elas, estava um jovem da mesma idade que ela, que aparenta ser o culpado pelo crime. Ela então pediu para descer do ônibus e correu até um policial próximo, o levando até o local do crime para verificar tudo isso. O policial diz a ela que provavelmente algumas pessoas queimaram algo nesse chão, provavelmente um morador de rua tentando se aquecer no meio dessa noite fria. No dia seguinte na escola, descobrimos que a Sakura é uma mestra em artes marciais. Ela estava praticando com as pessoas do clube enquanto pensava no que ela viu no dia anterior, e mesmo estando distraída, ela não foi derrotada. Tudo isso porque ela é a garota mais forte e popular dessa escola. Ela sempre andava sendo observada por todos, e os garotos nem mesmo tinham coragem de a convidar para sair. Do nada, uma garota loira com seus dois enormes amigos se aproximou da Sakura, e ao andarem juntas, a garota chamada Aoba perguntou se a Sakura está escondendo algo, mas ela ocultou tudo que ela viu no dia anterior. Chegando na sala de aula, a professora apresenta um novo estudante dessa academia. Ele é bastante bonito e tem uma voz que deixou todas as garotas instantaneamente apaixonadas. Seu nome é Ogami Rei, e ao vê-lo, a Sakura instantaneamente se lembrou daquele que estava queimando pessoas no dia anterior. Durante o intervalo, ela pediu para o Ogami conversar com ela em um lugar isolado. Obviamente, todos os alunos entenderam isso errado e começaram a pensar que a Sakura iria se declarar para o Ogami. E então vemos a Sakura perguntando para o estudante transferido onde ele estava na noite anterior, e ele disse que estava trabalhando em meio período, mas ela disse que não acredita nele, pois ela o viu queimando pessoas no dia anterior. Dito isso, a Sakura pede para que o Ogami remova sua luva, pois se ele for o culpado, a sua mão deve estar queimada. Então ele tira sua luva, provando que os seus dedos estão intactos de qualquer ferimento por queimadura. Depois de provar sua inocência, ele vai embora, e a Sakura fica bastante decepcionada. Todos da escola passam a acreditar que ele recusou um pedido de namoro da garota mais popular da escola, e começam a chamar o Ogami de arrogante. Por outro lado, vemos que a Sakura não desistiu de culpar o Ogami pelo incidente que ela viu no dia anterior, então ela passou a segui-lo silenciosamente pela escola. E enquanto a Sakura trabalhava observando o Ogami, a Oba veio perguntar sobre esse tal de incidente que ela está investigando. Em resposta, a Sakura não disse nada e apenas saiu correndo atrás do Ogami, mas ele parece ter notado que estava sendo perseguido e deu um jeito de sumir da visão dela. Depois disso, a Sakura retornou ao lugar onde o incêndio de seres humanos aconteceu. Ela acredita que um criminoso sempre retorna ao local do crime. Lá, a Sakura alimenta um cachorro que ficou sem dono, após um mendigo que vivia ali ser morto por uma certa gangue. Esse cachorro é bastante antissocial, por isso ela ainda não conseguiu cuidar melhor dele. Do nada, o Ogami chega e o cachorro parece gostar bastante dele. O Ogami então pergunta o nome do cachorro e ela diz que o nome dele é Cão, e ao ouvir isso, ele ri e diz que ela escolheu um bom nome. A Sakura, ao ver o Ogami interagir com o cachorro que não confia nem mesmo nela, começa a mudar sua opinião sobre ele. O Ogami então pergunta se ela deseja se vingar daqueles que mataram um mendigo que cuidava do cachorro, e ela respondeu que não, afirmando que a sua única vontade é de que a justiça seja feita. Mas o Ogami diz que na visão dele, cada crime deve ser pago com a mesma moeda, envolvendo um mal com outro mal, pior ainda. Ela comenta sobre um poeta que escreveu o trecho que ele acabou de citar, e os dois finalmente começam a se entender. A Sakura até mesmo pede desculpas por tê-lo acusado de ter cometido um crime no dia anterior. No dia seguinte, na escola, vemos a Sakura refletindo sobre a pessoa que cometeu aquele crime. Ela agora acredita que o Ogami é uma pessoa do bem, mas ela não pretende desistir de encontrar o culpado. Do nada, a Aoba chega convidando o Ogami e a Sakura para irem ao karaokê, mas o Ogami nega, dizendo que ele tem trabalho a fazer. A Sakura pergunta com o que ele trabalha, e então ele diz que trabalha limpando o lixo. Nesse exato momento, o Ogami recebe uma ligação e diz que precisa ir trabalhar. Quando ele sai da escola, vemos ele atendendo o telefone e dizendo que irá fazer a limpeza nessa noite. E quando perguntam sobre a Sakura, ele diz que irá eliminá-la se ela se envolver demais com ele. Já de noite, vemos a Sakura tentando cuidar novamente daquele cachorro, quando do nada, alguns gangsters começaram a agredir um homem. Eles acreditam ser o culpado pelo desaparecimento dos seus amigos. A Sakura vai até eles, dizendo que ligou para a polícia, mas os gangsters dão risada, pois a polícia dessa cidade não fará nada contra eles. Ela então pergunta se os amigos desses gangsters desapareceram há 2 dias atrás, e eles confirmam. A Sakura então chega à conclusão de que vários gangsters foram queimados. Eles perguntam a ela o que aconteceu naquela noite, mas ela se recusa a falar, e então todos tentam pegar a informação à força, mas a Sakura começa a lutar, quando um homem a paralisa com uma arma de choque. Quando ela cai no chão, todos começam a bater nela, mas mesmo assim ela se nega a dar qualquer informação. Então um homem prepara para ensinar a garota quem é que manda nessa região. Nesse momento, o cachorro solitário veio tentar ajudar a Sakura, mas os homens começaram a jogar futebol com o cachorro. Ao ver essa cena, a Sakura encontrou forças para se levantar e defender o cachorro com o seu corpo, mas devido à insistência dela, os gangsters se prepararam para torturar a garota até ela soltar a informação que eles tanto desejam. Nesse momento, o Ogami aparece conversando com o cachorro. Ele faz uma rápida avaliação no corpo do animal e chega à conclusão de que o cachorro não tem como sobreviver. Então, para acabar com a dor do cachorro, ele o elimina de forma indolor. Os gangsters
gangsters se voltam contra o Ogami, mas ele segura a cabeça de um deles e o incinera. Feito isso, ele oferece a oportunidade de redenção a todos os gangsters. Eles só precisavam se entregar e confessar todos os seus crimes, mas eles escolheram lutar contra o Ogami. Então, como prometido, ele deu a todos eles uma passagem de ida sem volta para o inferno. Após fazer isso, ele foi até a Sakura e colocou a sua mão na cabeça dela. Nesse momento, as chamas começaram a sair de sua mão e a cena foi cortada. No dia seguinte, a Sakura acordou na sua cama. Ela se lembra de tudo o que aconteceu e rapidamente correu até os seus pais para perguntar como ela chegou em casa. A sua mãe estava usando roupa de colegial e o seu pai, com seus grandes cabelos sedosos, dizem à garota que eles a encontraram desmaiada na porta de casa. A Sakura então pergunta ao seu pai se a vingança através da morte é algo bom, mas ele diz ser totalmente contra isso. Após ouvir isso, a Sakura sai correndo para a escola e chegando lá, ela fica se perguntando o porquê do Ogami tê-la deixado viva. Quando ela abre a porta da sala, ela instantaneamente olha para o Ogami e ele devolve o olhar. Mas antes que ela pudesse falar ou fazer algo, a sua amiga Aoba parece querendo mostrar algo a ela. No entanto, a Sakura decidiu contar à sua amiga sobre o Ogami ter queimado as pessoas. Porém, quando ela foi fazer isso, o próprio Ogami se levantou e perguntou sobre o que elas estavam conversando. Ele colocou a sua mão no ombro da Aoba. Isso fez a Sakura pirar. Ela começou a gritar, dizendo para a Aoba ficar longe das mãos do Ogami, se ela não quiser ser queimada. Mas o que ela disse foi mal interpretado por toda a sala. E assim todos começaram a pensar que o Ogami, além de conquistar a Sakura, ainda queria o coração da Aoba como brinde. A tensão entre o Ogami e a Sakura continua, até que o professor chega mandando todos se sentarem. Depois disso, o Ogami dedica o seu tempo na escola para observar a Sakura, e a garota entende rapidamente que se ela contar ou ficar sozinha com a sua amiga, o Ogami pode entender que ela revelou o seu segredo. Por isso, a Sakura acaba afastando a sua amiga, a deixando bastante triste no processo. Ela culpa o Ogami por tudo, e então, na frente de todos, ela chama o Ogami para sair com ela após as aulas. Ela diz isso em voz alta, e todos ficam chocados com a atitude ousada dela. O Ogami aceita o convite, e após falar com ele, a Sakura vai até a sua amiga, e diz que após essa conversa com o Ogami, ela irá revelar toda a verdade. Enquanto isso, do outro lado da tela, um indivíduo estranho estava zerando uma máquina de gacha. Ele sai da loja deixando os prêmios para trás, e diz a todos que ele adora chamas azuis. Após sair da igreja, o garoto encontra uma pessoa usando uma fantasia de gatinho que ele ama. Ele agarra a pessoa na fantasia e recebe uma missão dessa pessoa. Enquanto isso, a Sakura levou o Ogami até um lugar cheio de pessoas, acreditando que ele não irá queimar ela se ela estiver no meio de uma multidão. Ela começou a fazer perguntas sobre ele ter queimado pessoas vivas com suas chamas azuis. Ele confirma ter feito isso, e a garota tenta convencê-lo a se entregar à justiça, mas o Ogami apenas ri das falas inocentes da Sakura e vai embora. Nesse momento, a Sakura grita bem alto o nome dele, fazendo com que uma criança comece a chorar. Então o Ogami retorna e queima a criança. Tô brincando. Ele devolve ao pequeno bebê o item que ele havia perdido. A Sakura então pede para que ele se entregue à polícia, mas ele diz que um homem como ele não pode ser julgado por ninguém, e a sua liberdade nesse mundo é tão grande que ele poderia até mesmo queimar todas as pessoas dessa cidade, e nem mesmo assim existiria alguém capaz de julgá-lo. Para provar isso, ele mete a sua mão na cabeça da garota, e no momento em que ele iria a queimar, ela bateu na mão dele com a sua bolsa, fazendo com que a bolsa dela fosse queimada em seu lugar. Obviamente, depois de quase morrer, a Sakura saiu correndo com bastante medo, mas o Ogami a segurou pela mão, e na hora em que ele iria a queimar, ele interrompeu o seu poder e disse que estava apenas brincando. Ele então segurou o rosto da garota e disse que ela é bastante especial, e continuou conversando com ela, dizendo que aqueles gangsters mereciam uma pena, e a melhor pena que ele encontrou foi a morte, e essa era a única maneira de julgá-los. Ele revela o seu trabalho, como aquele que lida com esse tipo de verme da sociedade. Logo em seguida, ele coloca a mão na parede de vidro de um prédio e a quebra, e enquanto os vidros caíam, ele disse para Sakura que se ela contar o segredo dele para alguém, ele irá queimar ela e a pessoa, não importa quem seja, ou lugar ou momento. Após ele passar esse recado, vemos a Sakura em seu quarto deitada. Ela está triste, pois não pode fazer nada perante ao poder do Ogami. Enquanto isso, vemos o Ogami conversando com algumas pessoas sobre a Sakura, dizendo que ela é de uma raça especial, que devido a isso, ela não irá queimar nas mãos de ninguém. Nesse mesmo dia, vemos que o homem chamado Hitomi julgou alguém antes do garoto de cabelo vermelho, chamado Yuki. Isso desencadeia uma briga entre os dois. O Yuki ataca primeiro, mas o seu ataque é bloqueado pelo Yukihina. Logo em seguida, o novo oponente prepara várias estacas de gelo para atacar o Yuki, e quando o ataque de ambos se choca, vemos que o Yukihina e o Hitomi desapareceram. No dia seguinte, quando a Sakura estava saindo de casa ainda pensando no Ogami, ela acaba se deparando com ele a esperando. Como ele havia prometido antes, ele irá observar a partir de agora. Ela também irá ficar de olho nele. Todos eles chegam na escola e a Aoba vem conversar com a Sakura. Durante a conversa, a Sakura diz a sua amiga que a partir de agora ela vai vir e irá retornar acompanhada do Ogami. E a sua amiga aceita isso muito bem, pois ela acredita que a Sakura e o Ogami começaram a namorar. Do nada, um garoto segurando uma katana tenta atacar o Ogami, por ele ter começado a namorar a garota mais popular da escola. Ao ver essa cena, a Sakura imagina o Ogami queimando o garoto vivo. Então ela reage rapidamente defendendo o Ogami e dizendo que se eles tentarem fazer algo de ruim contra ele, eles terão que lidar com ela. As garotas acham a atitude dela super legal, mas os garotos começam a chorar rios de lágrimas. Um tempo depois, na sala de aula, uma garota diz ao Ogami que ele deveria cumprir alguns deveres na escola, pois todo estudante tem um dia para fazer isso. Nesse momento, a Sakura aparece e se oferece para o
acompanhar. No meio do caminho, uma garota que gosta de apertar o corpo da Sakura aparece, apertando aí o que ela tanto gosta. Nisso, o Ogami elogia o gosto da garota, falando que ele também adora coisas macias. Após ele dizer isso, a garota fica feliz e mostra para o Ogami um segredo oculto dela, que no caso é que ela tem heterocromia. Do nada, por algum motivo, o Ogami segura na cabeça da garota para queimar, mas ele interrompe seu ato e faz carinho na cabeça dela. Logo em seguida, ele diz para Sakura que ele confundiu a amiga dela com uma outra pessoa. Um tempo depois, vemos o Ogami recebendo uma missão, e quando a Sakura chega, ele dá a ela um filhote daquele cachorro. Sim, o cachorro que morreu era fêmea, e ela tinha um filhote. Ao ver o pequeno, a Sakura pede desculpas por ser fraca e promete cuidar dele. Depois disso, a Sakura segue o Ogami, pensando que ele estava indo para a casa dele. Ele avisa a garota sobre o perigo, mas ela continuou seguindo. Assim, eles chegam em um lugar cheio de mafiosos, e lá a Sakura vê a polícia e diz ao Ogami que os policiais já estão resolvendo esse caso. Mas o Ogami diz a ela que a polícia foi comprada. Todos os mafiosos querem partir para cima do Ogami, mas o chefe deles o interrompe. O chefe achou o Ogami muito corajoso, e por isso ele deseja oferecer um emprego ao garoto. O chefe explica como todo o seu trabalho sujo funciona, e até mesmo mostra o exemplo de como um ser humano normal fica completamente viciado numa nova droga que ele vende. O chefe explica que o seu negócio é totalmente seguro, pois os cargos mais altos da polícia já foram comprados. A Sakura, agindo com o seu senso de justiça elevado, diz que o que os policiais estão fazendo é algo completamente errado. As suas falas fazem todos darem risada, e logo em seguida, um policial aponta sua arma para a cabeça dela. Nesse momento, o Ogami diz a ela que esses homens não têm salvação, por isso ele avança queimando um por um. A Sakura obviamente pede para ele parar, mas ele segue queimando todos. Os policiais atiram contra o Ogami, mas ele desvia de uma bala, e a segunda bala é derretida pelas suas chamas. No fim, ele elimina todos, e até mesmo fica cansado devido ao uso excessivo do seu poder. A Sakura, por outro lado, ainda sente que o julgamento dele foi injusto, pois ela acredita que todos os presentes na sala poderiam ter tido uma segunda chance. Do nada, ela ouve alguns sons vindo de trás de uma porta, e ao entrar lá, ela encontra algumas pessoas. Dentre elas, havia uma garota dizendo que preferia ter morrido. Então, o Ogami a ergueu pelo pescoço para realizar o seu desejo. No entanto, a garota mudou de ideia rapidinho e disse que queria ficar viva. Após ela falar isso, o Ogami a soltou e disse que ela deveria se agarrar à vida. Caso contrário, ele voltaria para matá-la. Feito isso, ele se prepara para partir, mas a Sakura o segura, dizendo que ela entende o que ele está fazendo, mas ela não concorda com o seu jeito de agir. Em resposta, o Ogami desmaia a garota e atende o seu telefone, dizendo que terminou seu trabalho e pede para que os seus amigos de trabalho levem a Sakura para a casa dela. Ao sair do prédio dos mafiosos, o Ogami vai até o chefe daqueles policiais. Ele informa que matou todos os mafiosos e os corruptos e pergunta para o chefe dos policiais aonde o Hitomi está. Ao ouvir esse nome, o policial atira no Ogami e foge em seu carro. Durante a sua fuga, ele liga para o Hitomi e pede por ajuda, dizendo que está sendo seguido por um Codebreaker, mas o Hitomi o descarta. Rapidamente, o Ogami chega em um carro e se prepara para eliminar mais alguns policiais corruptos. No entanto, do nada, um outro Codebreaker chamado Toki chega através de um helicóptero. Ele rapidamente repete a mesma coisa que todo Codebreaker diz sobre o mal, eliminar o mal, e rapidamente explode o carro com o chefe da polícia. Depois disso, a cena corta para a época em que o Ogami foi nomeado como Codebreaker, de número 6. Na época, a missão que ele recebeu foi a de eliminar um político chamado Tabata Shigeru. Ele perguntou aos seus superiores se esse político está ligado ao Hitomi, mas um dos superiores insistia em ser arrogante com ele. Então, o Ogami partiu para cima dele, o queimando. No entanto, esse superior estava se comunicando com ele através de uma máquina, e o Ogami sabe muito bem disso. E de acordo com ele, o seu dever como Codebreaker é um trabalho freelance, e ele só aceita pedidos que forem do seu agrado. Após esse flashback do passado, voltamos para o tempo atual, onde a Sakura acorda na porta de sua casa. Ao entrar, ela é repreendida pelo seu pai e sua mãe, mas ela finge ter entrado no clube de alpinismo, e por isso ela tem treinado domínio ao ar livre. Os seus pais percebem sua mentira, mas eles acreditam na sua filha, por isso decidem esperar ela contar a verdade. Quando a Sakura sai de casa, ela dá de cara com o Toki, e ele diz que veio buscá-la no lugar do Ogami. O Toki diz que o Ogami não pôde vir, pois ele recebeu uma bronca e está chorando em algum canto. Ao ouvir isso, a Sakura se encolhe em um canto e começa a rir, tentando imaginar o Ogami triste. O Toki então se apresenta a ela como Codebreaker de número 4, sendo ele um superior do Ogami, e por ele ser superior ao Ogami, ela pede para que o Toki a ajude a impedir a onda de matança que o Ogami tem feito, e o Toki concorda com isso. A chama para conversar em um lugar isolado, e quando eles ficaram sozinhos, o Toki obviamente começou a dar em cima dela, então o Ogami apareceu tentando o juntar. Logo após ser atacado, o Toki revelou que um dos superiores o mandaram ajudá-lo em suas missões, pois o Ogami quase deixou o chefe da polícia escapar, mas o Ogami acha a ajuda dele desnecessária e o ataca. Então o Toki se prepara para lutar, pois um Codebreaker resolve tudo na base da força. Os dois ativam seus respectivos poderes, e o Toki parece manipular o elemento terra, enquanto o Ogami simplesmente expele chamas azuis. Quando a luta de ambos estava ficando ainda mais intensa, a Sakura interrompeu o ataque dos dois, e a Sakura é tão forte que quando ela agarrou os dois, ela chegou a machucar o braço de ambos com o seu aperto. Após os separar, ela repara que o Toki realmente se parece muito com a sua amiga, tendo até mesmo olhos iguais. Ao vê-la o observando, o Toki pergunta se ela está apaixonada por ele, mas ela responde mandando ele não se achar demais. Depois de ouvir isso, o Toki vai embora, e a Sakura vai para a escola com o Ogami. Logo
logo na entrada, um estudante de cabelo branco chamado Reiki convida Sakura para tomar uma xícara de chá, mas ela recusa, dizendo que suas aulas já vão começar. Um tempo depois, durante a aula, ela percebeu que o Toki estava vasculhando a escola, e então, por ele ser uma pessoa muito perigosa, ela obviamente foi até ele para impedi-lo de cometer alguma atrocidade, mas logo em seguida o Ogami apareceu. Durante a reunião deles, uma professora apareceu e reclamou do Toki, dizendo que ele é o estudante de uma outra escola. Ele então disse que estava visitando essa escola para a conhecer melhor. O Toki estuda atualmente em uma escola famosa que a Sakura queria muito fazer parte. No entanto, ele não liga muito para isso. Ele convence a professora a deixá-lo estudar nessa escola por um dia. E então vemos ele chegando na sala da Sakura e todas as garotas ficam de olho nele. No intervalo, a Sakura tenta chamar o Ogami e o Toki para conversar, mas o Ogami sai para fazer algo. Então a Sakura acaba ficando sozinha com o Toki. Ela pergunta para ele qual é o seu objetivo nessa escola, e ele responde dizendo que deseja apenas conversar com um certo alguém. Então, quando eles estavam subindo um lance de escadas, o Toki se posicionou atrás da Sakura e disse que está com ciúmes, pois o Ogami tem mostrado bastante interesse nela. Ele pega em um certo lugar da Sakura e ela bate nele por isso. Em resposta, o Toki diz que a irmã dele sempre faz isso, então por que ele não pode? E é nesse momento que a Sakura confirma que a sua amiga é a irmã do Toki. Do nada, o Ogami passa subindo um lance de escadas e a Sakura o segue. Chegando no terraço, eles se deparam com o maníaco do chá e a irmã do Toki. A garota se agarra a Sakura e ao ver essas pessoas, o Toki chega à conclusão de que ele não vai conseguir conversar com um certo alguém agora. Por isso, ele recua. Quando a Sakura comenta sobre o irmão da sua amiga, ela responde dizendo que não tem irmão e a Sakura fica sem entender nada. Um tempo depois, vemos a Sakura seguindo novamente o Ogami e ela diz estar fazendo isso para evitar que ele mate pessoas novamente. Durante a conversa entre eles, a Sakura descobre que os Codebreakers não têm identidade e nem mesmo são considerados humanos. Logo, eles não têm família e é por isso que a amiga dela não reconhece o Toki como seu irmão. Descobrir isso deixa a Sakura bastante triste com o que o Toki passa e quando ela o vê, ela tenta conversar com ele sobre isso, mas ele ameaça encostar novamente no corpo dela se ela insistir nisso. Dito isso, o Toki inicia a missão deles. Ele usa o seu poder para desativar um sistema de segurança e abrir uma porta reforçada de metal. Enquanto ele fazia isso, o Ogami explicou que o poder do Toki é controlar o magnetismo. Juntos, eles entram no lugar e são confrontados por homens armados que atiram contra eles, mas o Toki segura as balas e as devolve. No entanto, no momento em que ele faz isso, a Sakura pulou nele para evitar que ele matasse os atiradores. Obviamente, isso deixou o Toki irritado, pois os inimigos são lixos que devem ser descartados. Do nada, todos os atiradores foram transformados em pedra e logo atrás deles, dois homens de aparência suspeita apareceram. Eles não são Codebreakers, mas têm superpoderes e agora o Ogami, o Toki e a Sakura terão que lidar com esses inimigos complicados. Durante a luta, os homens atacam, mas os seus ataques são rapidamente repelidos e por não conseguirem derrotar verdadeiros Codebreakers, os homens recuam. Os nossos personagens principais entram em ação na instalação. Lá dentro, vemos que vários experimentos envolvendo crianças estão sendo realizados ali dentro. Enquanto entravam no local, o Toki revela a Sakura que os Codebreakers trabalham sobre as ordens do governo. Eles avançam até encontrar as crianças e depois a Sakura segue o pequeno filhotinho e assim eles chegam até um lugar cheio de sangue e o objetivo deles ali é lidar com um homem que comanda esse lugar, pois ele está traficando órgãos de crianças ilegalmente. Ao ver uma cena horrível, a Sakura se irrita e logo aqueles dois homens com poderes aparecem novamente com suas baterias recarregadas. O Ogami acaba lutando contra o usuário de água, enquanto o Toki protege a Sakura e luta contra outro inimigo. Durante a batalha, tanto o Toki percebem que o ponto fraco dos seus inimigos é a parada pesada que eles carregam em suas costas. Ao focar seus ataques nas costas do seu inimigo, o Toki faz com que a caixa que ele carregava caia. A caixa se abre e dentro dela vemos que havia uma criança ali dentro. Na batalha do Ogami, algo parecido acontece e as crianças, após saírem, imploram para que os Codebreakers os vinguem, pois esses homens mataram seus irmãos e venderam seus órgãos, alegando que eles são fracos. O Toki então rapidamente elimina o seu inimigo, fazendo com que a criança na sua frente descanse em paz nos braços da Sakura. O Ogami faz o mesmo e ele recebe os agradecimentos da garotinha, que foi liberada. O verdadeiro culpado por tudo isso tenta fugir, mas o Toki o faz cair no chão. O Ogami se prepara para os eliminar e a Sakura tenta dizer que esse homem deve pagar pelos seus crimes sendo preso, mas o Toki diz que uma hora ou outra toda essa sua confiança na justiça será despedaçada. Do nada, a filha do diretor desse lugar aparece e ela está doente e pelo visto o seu pai estava eliminando as crianças inocentes em busca de um órgão para a filha dele. Mesmo a filha do homem estando presente, isso não significa que ele pode ser perdoado. O Ogami se prepara para o matar, mas a Sakura interrompe isso para bater no diretor e dizer que aquelas crianças não mereciam morrer assim, como a filha dele também não merece. Ao ouvir isso, o homem entende o seu erro e começa a dizer para sua filha que ele é um demônio que precisa morrer e que o homem do fogo azul é um herói que veio o derrotar. Ele avança para cima do Ogami e a sua existência é apagada. A filha do homem se irrita e usa os seus poderes para tentar eliminar o Ogami, mas isso não dá certo. E após ouvir o Ogami mandando ela crescer e se vingar dele, ela desmaia devido ao cansaço após usar os seus poderes. No fim, o Toki embosca o assistente do diretor, enquanto ele basava os dados das pesquisas e no fim, o assistente do diretor acaba sendo forçado a tirar sua própria vida. O Toki pega o celular para perguntar quem é a pessoa por trás da linha, e assim ele descobre que essa pessoa é o Hitomi, o Codebreaker de número 1. No fim desse episódio, o ministro enviou as
crianças para o laboratório de pesquisas de número 4, e entre elas estava a filha do diretor. No dia seguinte foi anunciada a morte do diretor daquela organização de pesquisa, e no jornal foi dito que ele morreu em um incêndio acidental causado por ele mesmo, maldito fumante. Na mesma manhã, o ministro recebeu uma visita do Toki, que na verdade é o seu amado filho, e pelo visto ele se tornou um codebreaker para lidar com pessoas malvadas. No entanto, agora ele não pode ver a sua irmã, e o seu pai anda comandando institutos de pesquisas envolvendo codebreakers. Enquanto isso, a Sakura estava andando com o Ogami, até que do nada, uma mulher de cabelo azul apareceu e conversou um pouco com o Ogami. Ela comentou sobre o fato de ele ter sido designado a cuidar daquela garota, e disse que a Sakura deve ser bastante importante para receber a proteção de um codebreaker. No fim, a linda moça disse para o Ogami tomar cuidado, pois ele tem trabalhado demais, e logo ele pode acabar entrando no modo lore, que no caso é um modo que acontece com os codebreakers, e ainda não temos informações sobre o que exatamente isso é. Ao chegar na escola, a Sakura e o Ogami perceberam muitas pessoas olhando para ele. Felizmente, a amiga da Sakura entregou um bilhete, e na hora do intervalo as duas foram conversar a sós. O Ogami estava pensando que o seu segredo estava sendo revelado, então ele seguiu as duas. Já aquele estudante do cabelo branco estava no meio do corredor, lendo um conto erótico sobre um garoto bisbilhotando garotas. Ele, interrompido pela professora, que com bastante vergonha, diz a ele que ele deveria parar imediatamente com isso. No fim, esse segredo que o Ogami tinha tanto medo, os amigos de escola haviam preparado uma festa de boas-vindas para o Ogami nessa escola. Todos fizeram isso para melhorar o rosto fechado dele e fazer com que ele conversasse com mais pessoas além da Sakura. Depois disso, durante o pôr do sol, o Ogami decorou o nome de todos e queimou os papéis que eles haviam entregado a ele, com as propostas de amizade e atividades que eles curtiam. A Sakura achou isso uma atitude horrível, mas o Ogami revelou não gostar de objetos, pois as pessoas se vão e apenas os objetos ficam. Por isso ele prefere guardar as coisas boas em sua mente do que se lembrar a partir de objetos. Do outro lado da tela, do nada, o Toki começa a sentir dor e vai para um beco. Ele provavelmente está entrando no tal do modo Lost. Enquanto isso, o Codebreaker de número 1 estava seguindo com seus planos, usando seu poder em vários homens de terno congelados. Um tempo depois, vemos esses homens de terno na frente da escola da Sakura. Os homens já estavam mortos, e o Ogami provou isso, mostrando que após serem queimados, eles continuavam se movendo. Nesse exato momento, o Ogami começou a entrar no modo Lost, mas ele não se rendeu ao seu ponto fraco e continuou lutando, queimando os zumbis que queriam atacar a Sakura. No entanto, seu limite foi atingido, e o Ogami finalmente se rendeu aos inimigos. Nesse exato momento, a Sakura o segurou em seus braços, e vários zumbis vieram os atacar. Felizmente, ambos foram salvos por uma mulher de cabelos arrepiados, segurando uma arma com silenciador. A linda moça coloca seu óculos na frente da Sakura, revelando que ela é a professora deles. Ela deita alguns zumbis, mas eles se levantam, a fazendo perceber que eles estão sob o efeito do poder do Hitomi. Sem alternativas, a professora diz que eles deveriam ir embora, mas os zumbis começam a entrar na escola. O Ogami novamente se levanta e faz o seu melhor para expulsar os zumbis de dentro da escola. Enquanto lutava, o Ogami se lembra dos seus novos amigos e da festa que eles fizeram para ele. O Ogami atinge novamente o seu limite, mas o Codebreaker de número 03 aparece para o ajudar. Ele abre a sua boca e usa um grito de cor vermelha que arremessa os zumbis de terno contra a parede. Seu nome é Yuki, e mesmo salvando o Ogami, a sua atitude desleixada é criticada pelo rei. Ele então olha para os zumbis e estão se levantando, pois os ataques do Yuki não foram bastante para finalizá-lo. Ele usa uma habilidade de luz muito poderosa que elimina definitivamente os zumbis, e após ver que o problema foi resolvido, o Ogami finalmente cede ao cansaço e desmaia. A Sakura faz de tudo para o acordar, e a forma como ele está faz ela se lembrar daquelas crianças que perderam sua vida após os seus poderes serem usados até o limite. No entanto, o Reiki diz a ela que o Ogami apenas entrou em modo Lost, um modo que todos os Codebreakers estão destinados a passar um dia. Agora que o Ogami está nessa situação deplorável, eles precisam de um lugar para que ele possa descansar em segurança. Então a Sakura oferece a sua casa para ele e todos ficarem. Eles dizem que isso é perigoso, mas a Sakura diz que a casa dela é o lugar mais seguro no momento. Todos vão para a casa dela e lá eles descobrem que o pai dela é o chefe da gangue mais poderosa do Japão. Por isso a casa dela deve ser segura o bastante. Ao ver a Sakura falando com determinação e coragem com seus familiares, o Yuki se lembra do Niyamaru, que no caso é um personagem animado que ele adora. Chegando no quarto de hóspedes, os nossos personagens principais acabam encontrando o Toki lá, e ele está em modo Lost, por isso seu corpo voltou a ser o de uma criança. A mãe da Sakura, ainda usando roupas colegiais, ouve eles falando sobre o modo Lost. Então a Sakura desconversa sobre esse assunto, e antes de sair, a mãe dela avisa sobre a comida que já está servida no salão principal. Então todos acabam indo comer um jantar luxuoso que foi servido para comemorar o fato da Sakura finalmente ter levado alguns amigos para casa. No dia seguinte, o Ogami acordou, e a professora, que é uma funcionária, confirmou que o culpado pelo ataque é o Hitomi, e que agora eles estão na casa da Sakura. Do outro lado da tela, vemos o Codebreaker de número 5 sendo enviado para a casa da Sakura, e a garota parte sem entender o porquê de tantos Codebreakers estarem reunidos em só um lugar. Ele estava olhando para um altar com uma katana, localizada aí no dojo da família da garota. O pai dela aparece e revela ter percebido que o Ogami e os seus amigos tiraram a vida de muitas pessoas, então se algo acontecer com a sua filha, eles não serão perdoados. Do nada, um raio cai na casa deles, e ao irem até o lugar, eles encontram o Hitomi carregando a Sakura. O Yuki tenta deter, mas os seus poderes são inúteis contra o Hitomi. O Ogami faz o seu melhor
melhor, usando a katana para tentar o segurar, mas ele está em modo Lost, logo agora ele é inútil. A professora tenta atirar no Hitomi, mas ela se treme de medo e é eletrocutada viva. Quando o Hitomi estava indo embora com a Sakura, o Reiki, o Toki e a Codebreaker de número 05 agem em conjunto, conseguindo remover a Sakura das mãos do Hitomi. Nesse momento, o Ogami pergunta o porquê do Hitomi ter mudado de lado, então ele agora deseja se vingar daqueles que controlam os Codebreakers. Em resposta a isso, o Ogami diz que ele está fazendo muitas coisas erradas por esse objetivo, então ele responde dizendo que deseja obter vingança. Ele percebeu que estava sendo usado por todos e promete o eliminar, olho por olho, dente por dente. Dito isso, o Ogami demonstra estar recuperado e usa seus poderes em conjunto com um Toki contra o Hitomi, mas pelo visto nenhum poder funciona contra os raios dele. Todos prometem parar o Codebreaker de número 1, e ao ser chamado por esse nome, o Hitomi promete demonstrar o que ele fazia quando ele era chamado por esse nome. Ele então cria uma enorme esfera de energia branca e arremessa contra todos, com o objetivo de os matar. A Sakura, vendo isso, corre em direção ao poder para salvar a todos, e por incrível que pareça, ela recebe todo o golpe e fica completamente ilesa, e esse é o motivo pelo qual o Hitomi tem tanto interesse nela, e os Codebreakers estão a protegendo. Ela é definitivamente uma pessoa especial. No fim, o Hitomi demonstra estar satisfeito apenas em ter visto isso. Todos dizem que ele apenas perdeu por não ter conseguido levar a Sakura. No entanto, o Hitomi revela que o seu verdadeiro objetivo era reunir todos os Codebreakers no mesmo lugar, para que algo muito pior acontecesse. Após ele falar isso, vemos que do outro lado da tela, o primeiro-ministro foi levado embora por uma pessoa usando poderes de congelar tudo ao redor. Os Codebreakers dizem que precisam resgatar o primeiro-ministro a todo custo, mas o Toki demonstra ser contra fazer isso, mesmo o homem que foi sequestrado sendo seu próprio pai. Ele vai embora, dizendo que vai para o encontro com a garota, e o Reiki diz a Sakura que está tudo bem, e que na hora certa o Toki vai voltar. Do nada, um gato fala, e ele é o Yuki, que ficou nessa forma após entrar no modo Lost, algo bastante complicado para ele. O Ogami chama a atenção da Sakura por ela ter se jogado na frente daquele ataque, mas a garota retruca as falas do Ogami, dizendo que ela não irá permitir que mais ninguém morra. Enquanto eles conversavam, os pais da Sakura estavam observando tudo quietinhos. Um tempo depois, vemos que os homens que servem o pai da Sakura não morreram, mas eles estavam tentando entender que tipo de poder foi aquele que o Hitomi usou. Então o Reiki revela um pouco sobre o Hitomi para todos, dizendo que há 3 anos atrás, ele sumiu sem deixar rastros, parando assim de ser um Codebreaker. O seu poder consiste em usar ondas eletromagnéticas, podendo lançar ataques poderosos e fazer várias outras coisas que nem mesmo o governo tem total noção. E o motivo pelo qual ele sequestrou seu antigo superior, que no caso é o ministro, é a sua busca por vingança. Todos dizem que o Hitomi é forte o bastante para apenas matar o ministro, mas ao sequestrá-lo, o Hitomi obviamente tem um outro motivo para tudo isso que eles não conhecem. Obviamente essas coisas deixam todos bastante tristes, afinal de contas o Hitomi antigamente era o líder dos Codebreakers, sendo ele uma pessoa muito respeitada por todos. No entanto, para o Ogami, mesmo que no passado o Hitomi tenha sido um amigo, ele irá queimar todos aqueles que foram tomados pelo mal. Um tempo depois, a Sakura foi cuidar dos gangsters feridos, e o Ogami ouviu os pais da Sakura ter uma conversa estranha, enquanto olhavam algumas informações em um livro. Então, quando eles saíram do quarto e largaram um livro vermelho na mesa, o Ogami entrou lá em busca de mais informações sobre a Sakura. Ao abrir o livro, ele viu que se tratava de apenas um álbum de fotos. Do nada, a Sakura aparece, e enquanto conversavam, o Ogami pergunta sobre as fotos de quando ela era criança. Então a Sakura diz que não foi possível tirar fotos dela pequena, pois ela é uma criança que foi abandonada e adotada pelos seus pais atuais. Um tempo depois, vemos os pais da Sakura conversando com o Ogami. Eles revelam que a Sakura apareceu na frente da casa deles toda cheia de sangue. Naquela época, eles a adotaram e prometeram dar uma ótima vida para a garota. No entanto, desde pequena, ela sempre teve um forte impulso de rejeitar as coisas ruins que aconteciam com as pessoas, e eles acreditam que o motivo por trás de tudo isso é devido ao passado dela, que ela mesma não se lembra. O pai da garota pede ao Ogami que proteja a sua filha. No dia seguinte, vemos a Sakura triste por ter colocado a sua família e os seus seguidores em perigo, mas o Ogami a confronta, dizendo que ela não pode se sentir mal, pois se ela ficar assim, isso acabará fazendo com que todos os seus seguidores fiquem tristes por não terem sido fortes o suficiente. Nesse momento, os homens acordam e dizem que o Ogami está certo, dizendo para a Sakura que da próxima vez eles serão os vencedores. Isso motiva a Sakura, e ela promete não perder da próxima vez. Já os Codebreakers, bem no fundo, acreditam que o Hitomi tem os seus motivos para estar se rebelando, só que ele ainda não contou o seu motivo para eles. O Toki também retorna e diz que ele não vai ficar em paz enquanto ele não descer a porrada no Hitomi e colocar juízo na cabeça dele. Todos então passam a procurar por pistas e indiquem aí qual o objetivo do Hitomi, ou apenas a sua localização. Além disso, vemos a professora se reunindo com outras pessoas envolvidas no caso da Sakura, e ela pergunta o porquê de não ter recebido informações sobre a Sakura ser uma raça especial, mas os homens revelam que nem mesmo ela podia saber sobre isso, pois ela já esteve fortemente envolvida com o Hitomi. No fim da noite, o Reiki se reúne com a Audi, e agora ela suspeita que o Reiki esteja envolvido com o Hitomi, pois no lugar dele, o número 2 comanda todos os Codebreakers, e ele agiu de uma forma em que todos entrassem em modo Lost, e também deixassem o primeiro-ministro completamente desprotegido. O Reiki então admite tudo, e elogia a inteligência da Audi. Então ele monta um palco, onde a Audi acaba usando todo o seu poder para
salvar as pessoas do perigo, e no fim, ele a ataca. O Yuki observa tudo isso acontecendo à distância, e depois de fazer isso, o Reiki informou a Sakura, e eles, os Codebreakers, arrumaram uma base especial só deles, e a garota foi para lá toda animada. Mas no fim, o Reiki estava levando diretamente para o Hitomi, pois o objetivo do Reiki sempre foi se tornar um Codebreaker para seguir o Hitomi. Um tempo depois, a Sakura olha para a TV e vê várias explosões acontecendo, e nessas explosões, muitas pessoas estão morrendo. Ela se preocupa com as pessoas, e isso faz o Reiki rir, pois ela sempre age desse jeito, se preocupando com todos e ignorando a situação dela. O Hitomi entra na sala e inicia uma conversa com o Reiki sobre confiar ou não nele. No fim, o Reiki revela ter descoberto o objetivo do Hitomi, e por isso ele resolveu se unir a ele, pois ele odeia o fato dos Codebreakers não existirem. Enquanto toda a trama é desenvolvida, a professora e as outras pessoas recebem informações de uma pessoa anônima sobre o paradeiro e secreto do Hitomi. O próprio Hitomi vê todos chegando e chega à conclusão de que um confronto é inevitável. Então, para fazer o Reiki provar que ele é realmente leal, ele manda o cara lidar com alguns insetos que estão aparecendo ao redor dele. Dito isso, vemos o Reiki aparecendo na frente da professora e dizendo a ela que ele sempre sonhou em ver ela totalmente amarrada. Do outro lado da tela, o Ogami estava correndo em direção às explosões, até que do nada ele recebeu uma ligação perguntando se a Sakura está com ele. Nesse exato momento, o Yuki aparece e revela ao Ogami que o Reiki se voltou contra eles. A cena então corta para os dois entrando no lugar onde o Hitomi está. O Yuki pergunta para o Reiki o que ele fez com a Uji, mas ele os ataca e responde dizendo que ele fez exatamente o que o Yuki viu, que ataca o Reiki. Ele desvia com maestria. O Ogami logo em seguida tenta acertar, mas ele também desvia do golpe dele e segura na mão do Ogami com o seu poder. Mas o Yuki intervém e diz para o Ogami subir logo as escadas para se encontrar com o Hitomi. Ele sobe as escadas e acaba se encontrando com a professora, sendo controlada pelo poder do Hitomi. Ela ainda está viva, então o Ogami diz que irá segurar todas as balas que ela tem e depois irá pegar o Hitomi. No entanto, o Hitomi diz que ele deu ordens para a mulher usar a sua última bala para acabar com a própria vida dela. Por isso, o Ogami deveria aceitar sua própria morte para poder salvar a vida dela. Para resolver esse problema, o Ogami resolveu partir para cima e a Sakura ficou com medo dele eliminar a mulher. Então ela conseguiu se soltar e a salvou usando um poder desconhecido. Depois disso, todos ficaram perguntando para o Hitomi o porquê dele estar causando esse caos e matando várias pessoas. Então ele revelou seu objetivo, que é fazer com que os Codebreakers sejam reconhecidos, pois aqueles que morreram nem mesmo tiveram lápides em seus nomes. Por isso ele irá causar um caos no Japão inteiro e no fim ele irá acabar com esse caos, se apresentando como um Codebreaker. Assim todos serão reconhecidos pela sociedade. O Ogami não concorda com isso e até mesmo queima o memorial de horários em que os Codebreakers morreram, sendo essa uma obra de arte que o Hitomi havia feito em homenagem a todos eles. Então, como conversar não é uma opção, os dois decidem lutar, mas a luta deles é interrompida por um aliado do Hitomi, o Usuário de Gelo. O Usuário de Gelo diz ao Hitomi que isso não é um momento para perder tempo brincando com crianças. Ele ataca o Ogami e o Hitomi se prepara para partir. O Ogami até pensa em ir atrás do cara, mas ele lança vários ataques na Sakura. Nesse momento, o Toki chega, dizendo que um herói deve chegar no momento certo. No fim, a Sakura foi atrás do Hitomi, dizendo que ele deveria devolver o primeiro-ministro. Ela é maluca ao ponto de entrar no carro do seu sequestrador, dizendo que não vai permitir que ele tire a vida do ministro. Isso obviamente traz lembranças ao Hitomi de como ele era antes. Ele se lembra do início, quando ele iniciou como Codebreaker de número 6. Ele fez o seu melhor, concluindo vários trabalhos perfeitamente, tendo aí o total foco em criar um mundo melhor. Com o passar das 2 missões, ele salvou a professora, mas ele acabou perdendo um grande amigo para uma armadilha. Assim, ele se tornou um Codebreaker de número 05, e aos seus 26 anos, o Hitomi passou por uma missão onde todos os seus companheiros foram mortos, e ele lutou bravamente contra o último inimigo, segurando um amigo no colo. Depois disso, ele se tornou o Codebreaker de número 1, e com a ajuda do Reiki, ele tentou montar um palco onde os Codebreakers não morrem mais em batalha. Ele treinou pessoalmente cada membro da geração de Codebreakers atuais, e entre todos os Codebreakers, ele enxergou um grande potencial no Ogami, mas ainda achou perigosa a forma como ele deseja tanto derrotar o mal. Na época, o Hitomi tentou colocar na cabeça do Ogami que existem coisas mais importantes do que eliminar o mal, como salvar uma criança do perigo, e depois de algum tempo se passar, o Reiki descobriu a localização daquele inimigo que uma vez quase exterminou os Codebreakers. O Hitomi então organizou todo um plano de ação e eliminou todos os inimigos, incluindo o líder deles, sem permitir que nenhum Codebreaker morresse. Depois disso, ele se reuniu com todos e os elogiou pelo ótimo trabalho, incluindo o antissocial do Ogami. No entanto, a felicidade do Hitomi com seu novo esquadrão acabou quando ele descobriu através de alguns documentos que o Reiki conseguiu que os criadores dos Codebreakers sabem que no fim, depois que os Codebreakers entram em muitos modos Lost, eles acabam atingindo um modo Lost chamado End, e os leva à morte. Isso explica a morte de alguns companheiros antigos do Hitomi. Na época, o Hitomi pensou em contar isso a todos, mas ele não queria deixar que todos soubessem que eles estão caminhando em direção a uma morte certa. Então ele resolveu conversar com o primeiro-ministro, mas isso não adiantou de nada. Por isso ele arquitetou esse plano atual, que já está em ação, com o ministro sendo feito de refém e exposto para todos através de vários telões. Além disso, Hitomi espalhou bombas por todo o país, fazendo com que mais de 50 mil pessoas do país se tornassem seus reféns. Felizmente, todos receberam informações cruciais pelos seus celulares, tendo informações sobre as localizações das bombas e até mesmo o lugar onde o ministro estava. Os
familiares da Sakura também receberam informações sobre as bombas e também descobriram que a Sakura está no mesmo lugar que o ministro. Todos começam a agir e o Yuki decide lidar com as bombas para salvar o máximo de vidas. Enquanto isso, o Reiki estava em frente ao PC obtendo informações e do nada o Hitomi apareceu. Ele agradeceu o Reiki por ajudar e do nada o Ogami aparece nas câmeras do lugar. O Reiki se ofereceu para lidar com o Ogami, mas o Hitomi disse que ele mesmo iria o enfrentar, pois agora que o Ogami não está mais em modo Lost, ele queria poder ver o poder total dele. Nisso a cena corre e vemos o Ogami tentando descobrir como parar as bombas, mas o Hitomi se nega a dar qualquer informação. Logo, o confronto entre os dois se torna inevitável. Numa tentativa de derrotar o Hitomi, o Ogami usa aquela katana de antes com as suas chamas, e assim ele consegue evitar de ser atingido por uma grande massa de raio, devido aí à condutividade da katana. Mas esse nível de poder ainda não é o bastante para derrotar o Hitomi. Ele aumenta o seu nível de poder, deixando o Ogami sem nem mesmo conseguir se mover. A Sakura, vendo isso, fica maluca, querendo ajudar o Ogami, mas ela está presa. Então, após ver o cachorrinho se soltar da corda a mordendo, a Sakura começa a morder a corda, que aprende também. Bem na frente dela, o Ogami se recusava a perder, dando tudo de si. Então o Hitomi resolveu lutar um pouco a sério e o colocou de joelhos no chão com a sua eletricidade. E a Sakura acabou sendo solta devido a um raio que atingiu a corda. Nesse momento, o Hitomi revelou que ele nunca traiu o ministro, nem mesmo a organização que cria os Codebreakers. Ele na verdade tentou conversar, mas a sua proposta de dar devido reconhecimento aos Codebreakers foi recusada e ele foi tratado como traidor. O seu objetivo atual é que os Codebreakers sejam livres, ao invés de serem um amontoado de gado preso em instalações de pesquisa. No entanto, por ter sido abandonado pelo Estado, ele vai realizar esse objetivo, causando um caos gigantesco para a sociedade. Enquanto essa conversa acontecia, o Yuki estava desarmando bomba após bomba, e o Toki estava lutando contra o Reiki, sendo essa uma batalha onde o Reiki tem a total vantagem devido à sua experiência gigantesca em batalha. Afinal de contas, ele é o Codebreaker de número 2. Bem perto dali, vemos que a Uji ainda está viva e ela está confrontando um usuário de gelo. Ele revela estar do lado do Hitomi, pois ele não quer ver mais crianças sofrendo em laboratórios. No entanto, a Uji diz que como Codebreaker, eles podem salvar a todos, até mesmo aquelas crianças. O Hitomi revela para o Ogami que os criadores dos Codebreakers não agem por justiça e que na verdade eles praticam perseguição política e só eliminam aqueles que podem os afetar diretamente. Existem muitas organizações malignas e até mesmo muitos terroristas que fazem coisas horríveis e os Codebreakers nunca foram usados para os deter. Isso faz o Ogami entender que o Eden é composto de pessoas malvadas. Eden, no caso, é o nome dos seus criadores, mas mesmo assim ele não deseja se unir ao Hitomi, pois ele está matando pessoas inocentes para realizar os seus objetivos. Por conta disso, o Hitomi o pressiona contra a parede, dizendo que vai o matar, e ao tentar resistir, o Ogami acaba entrando no modo Lost, e no momento em que o Hitomi realmente iria o matar, a Sakura entrou na frente do Ogami. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o pai dela estava indo desarmar uma bomba, e do nada se deparou com duas crianças. As crianças usaram seus poderes contra eles, e o pai da Hitomi percebeu que aquelas crianças são iguais à sua família. Então ele abriu os braços, exatamente igual a Sakura estava fazendo com o Ogami, e disse para as crianças que tudo iria ficar bem. Do outro lado da tela, o Toki estava agora em frente ao seu pai, o ministro, pois o Reiki foi fazer outra coisa e ele ficou livre. Mas o Toki não pretende salvar seu próprio pai. No fim, a contagem final chegou ao zero e todas as bombas que deveriam ser explodidas não foram. Tudo isso porque o Yuki conseguiu desarmar todas elas sob o comando do Rei. O Homem do Gelo foi verificar as crianças naquela instalação e elas já haviam sido removidas dali pela Uji. Então, ao ser confrontado pela Uji e Yuki, o usuário de gelo resolveu recuar. O Reiki confrontou o Hitomi, dizendo que o seu plano inteiro falhou. No entanto, o Hitomi, com um olhar de tristeza, disse a ele que tudo iria terminar agora, pois ele escolheu esse lugar alto como uma medida protetiva caso suas bombas falhassem. Sim, ele pretende ativar todas as suas bombas manualmente usando seu poder. Logo acima da torre, o Toki sente uma grande vontade de eliminar o seu pai para salvar a vida da sua irmã, de ter um destino similar ao dele, mas no fim ele não tem coragem e o deixa livre. O Toki diz ao seu pai que ele não irá se tornar igual a ele, e nesse momento, quando o ministro pensou que tudo havia terminado, ele sentiu a pressão gigantesca do poder do Hitomi. Lá embaixo, ele estava tentando ativar as bombas manualmente, mas todos os Codebreakers estavam tentando o impedir, e no momento certo de o impedir, a Uji e o Yuki também chegaram como reforço, mas eles ainda não são capazes de se opor ao Hitomi. A raiva do Hitomi só aumenta, e ele revela a todos que enquanto eles lutam até a morte, todos os humanos novais vivem uma vida pacífica, e nem mesmo sabe que só estão seguros graças aos esforços deles. Por isso ele deseja a todo custo que eles sejam reconhecidos. Ele se prepara mais uma vez para ligar as bombas, mas o Ogami se levanta, exibindo um poder absurdo. Ele remove o seu anel e diz que olho por olho, e mal por mal, ele irá eliminar o Hitomi. Ele exibe uma grande quantidade de poder, que deixa até mesmo o Reiki animado. Em resposta a isso, o Hitomi usa os seus melhores ataques, mas mesmo que para todos os seus golpes sejam mortais, para o Ogami agora os poderes do Hitomi parecem brincadeira de criança. O Hitomi tenta a todo custo ativar as bombas, mas a sua tentativa é impedida pelo Ogami poderoso. No fim, o Hitomi é derrotado e o Ogami desmaia após toda essa exibição de poder. O Hitomi ainda estava vivo, mas o final dele já estava se iniciando, pois há muito tempo ele sabe que vai morrer, pois ele já deixou de entrar em modos Lost, e agora ele tem sentido o fim, que no caso é
é morrer consumido pelo seu próprio poder. Ele ficou com medo de morrer sozinho, então resolveu fazer com que os Codebreakers fossem reconhecidos, para que no fim eles pudessem partir rodeados por pessoas diferentes dele. Ele não queria que ninguém morresse mais na solidão. O Hitomi se levanta usando suas últimas forças, disposto a pelo menos tirar a vida do ministro, mas o Ogami o impede, dizendo que ele fez algo horrível ao sacrificar várias pessoas. Após ser jogado contra a parede e o seu poder se voltar ainda mais contra ele, o Hitomi vê o olhar de preocupação de todos que estão correndo em direção a ele. Nesse momento, ele se arrepende por não ter tentado trazer todos eles para o seu lado nessa batalha. Em seu leito de morte, o Hitomi elogia cada um deles e conta detalhes sobre como eles atrapalhavam seus planos diversas vezes. Ele revela estar impressionado com o poder do Ogami, mas o critica por não ter dado o golpe final. Em resposta a isso, o Ogami disse que o Hitomi deveria ser o mais forte e agora ele está morrendo, sem nem mesmo realizar os seus sonhos. O Hitomi então disse que o Ogami deveria assumir o lugar dele e se revelar para todos como aquele que acabou com todo o mal. Ele recomenda fortemente que todos vivam sob a luz do dia e não se isolem, seguindo apenas as ordens do Eren. No entanto, o ministro interrompe tudo isso, dizendo que com tão poucas vítimas, rapidamente as pessoas irão se esquecer de tudo. Não só isso, mas o governo controla a mídia, logo todo o caso será ocultado. Resumindo, o plano do Hitomi falhou miseravelmente. Ao ouvir isso, o Hitomi se irrita e promete matar pelo menos o ministro, mas todos o seguram, dizendo para ele que com isso eles podem lidar. E no fim, o Hitomi morre nos braços do Ogami e o ministro fica vivo. Ninguém lidou com ele. As pessoas passaram a comentar sobre o terrorista ter morrido a tiros e que os policiais salvaram a vida de todos. Um tempo depois vemos o Reiki no carro com o ministro. Ele estava recebendo vários elogios por ter manipulado a todos, incluindo o Hitomi e o Ogami naquela luta final. O ministro elogia o Reiki por ter feito o Ogami despertar o seu verdadeiro poder. E agora que o poder do Ogami está liberado, o ministro acredita ter poder o suficiente para lutar contra o tal de Buscador. E usando a Sakura, eles podem manter as chamas do Ogami contidas, caso o pior venha a acontecer. No fim, enquanto o ministro cantava a vitória, ele começou a cuspir sangue. Isso era apenas o último resíduo do poder do Hitomi, e ver isso deixou o Reiki feliz, pois o Hitomi não morreu à toa. Depois disso, vemos o Yuki se despedindo da Sakura, e a Rouge também se despede dela, aí informando que todos os Codebreakers foram enviados para missões separadas. O Toki aparece e pega um ônibus com ela para se despedir e contar a ela onde o Ogami está. No entanto, do nada, a Sakura vê algo e decide sair do ônibus. Então ela acaba se deparando com várias crianças brincando com flores. Após ver essa cena, ela diz que mesmo que os Codebreakers não existam para ninguém, ela não irá se esquecer de nenhum deles. Assim, o anime termina. Pelo menos o ministro recebeu aí seu leve castigo. No entanto, nenhum dos problemas principais foram resolvidos, e todos os Codebreakers continuam agindo como cachorrinhos do governo. Mesmo assim, esse não deixa de ser um ótimo anime com um ótimo vilão, que chegou até mesmo a me fazer chorar nesse fim. Curtiu esse vídeo, quer ver mais? Deixa o like, compartilha, e agora eu vou embora. Minha voz tá acabando. Fui!